Eles desapareceram como se tivessem evaporado do planeta. Deixaram o carro trancado, celulares, dinheiro em espécie, documentos. Até o cachorro foi deixado para trás. Uma família inteira sumiu sem deixar pistas. Mas o que mais assustou a polícia e os investigadores não foi o cenário do abandono, e sim o que as câmeras mostraram nas últimas horas antes deles sumirem. O que estava por trás daqueles olhares vazios? O que aconteceu com os Jameson? Tudo começou em outubro de 2009, na zona rural de Oklahoma, nos Estados Unidos. Bob, Sherilyn e a pequena Madison, de apenas 6 anos, decidiram sair em uma viagem aparentemente comum, visitar um terreno isolado nas montanhas de San Bois. Eles estavam interessados em comprar aquele pedaço de terra e começar uma nova vida longe da cidade. Mas o que parecia ser apenas uma viagem de rotina virou um dos casos mais perturbadores dos últimos tempos. A viagem começou normalmente, mas quando os dias passaram e ninguém teve mais notícias da família, os alarmes começaram a soar. Amigos e parentes relataram o desaparecimento e a polícia logo iniciou as buscas. Foi então que encontraram o carro da família abandonado à beira de uma estrada de terra, em uma área remota e de difícil acesso. Dentro do veículo, os policiais encontraram algo estranho demais para ser ignorado. Mais de $30 mil em dinheiro vivo, celulares, bolsas, GPS desligado e o cachorro da família ainda vivo, mas claramente desidratado. A cena já era estranha por si só, mas a análise das câmeras de segurança instaladas na casa dos Jameson deixou tudo ainda mais perturbador. Nas imagens, Bob e Sherilyn aparecem entrando e saindo de casa, em silêncio, carregando caixas e objetos para o carro com movimentos robóticos. Não trocam palavras, não demonstram emoção. Pareciam estar em transe. O vídeo viralizou anos depois como o momento em que uma família é levada por uma força invisível. A polícia começou a investigar diversas possibilidades. Teriam sido vítimas de um crime, um sequestro, um acerto de contas, mas nada fazia sentido. Os dois não tinham inimigos conhecidos, não havia sinais de violência, e o dinheiro no carro eliminava a possibilidade de roubo. Enquanto isso, pessoas próximas começaram a relatar acontecimentos ainda mais bizarros. Um pastor local disse que Sherilyn havia confessado estar praticando rituais para afastar espíritos malignos da casa onde viviam. Ela acreditava que a residência estava sendo invadida por presenças sombrias. Outra amiga contou que Sherilyn falava com frequência sobre ver sombras no quarto da filha e chegou a pintar palavras de proteção na parte interna de um container que usavam como abrigo no quintal. Mas as declarações mais impactantes vieram do diário de Sherilyn, encontrado meses depois. Nele, ela descrevia sentimentos de perseguição, visões durante a noite e uma sensação constante de que estavam sendo observados. Relatos desconexos e confusos davam a entender que ela acreditava estar sendo controlada por uma força invisível. Para muitos, isso seria apenas sinal de um possível colapso mental. Mas para outros, era mais uma peça do quebra-cabeça sobrenatural que envolvia a família Jameson. Teorias começaram a surgir na internet. Alguns acreditam que eles foram vítimas de um ritual oculto. Outros dizem que estavam tentando fugir de algo ou de alguém.
Um antigo vizinho sugeriu que Bob havia se envolvido com uma seita secreta. Já outro morador da região mencionou que aquela área era conhecida por práticas estranhas e aparições noturnas. E tudo ficou ainda mais sombrio quando, em 2013, 4 anos após o desaparecimento, os restos mortais dos 3 foram encontrados por um caçador em uma floresta próxima de onde o carro havia sido deixado. Os corpos estavam lado a lado, em avançado estado de decomposição. Nenhum sinal claro de violência, nenhuma pista concreta de como morreram. A causa da morte, indeterminada. A descoberta levantou ainda mais perguntas. Como uma família inteira morre no meio do mato sem deixar vestígios? Por que estavam sem comida, sem preparação, como se tivessem apenas caminhado até ali e deitado para morrer? E por que ninguém ouviu gritos, tiros, nada? As teorias seguem dividindo opiniões até hoje. Alguns especialistas dizem que foi apenas um caso trágico de problemas mentais, um surto coletivo que levou os 3 à morte por exposição ao frio e à fome. Outros juram que havia algo mais, algo que não pode ser explicado com lógica. Um ritual, talvez, uma fuga mal planejada, ou quem sabe, um chamado de algo que vive naquela floresta. O caso Jameson se tornou um símbolo dos mistérios modernos. Um exemplo claro de como a linha entre o real e o inexplicável pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Eles estavam fugindo de quê? Ou de quem? Seria possível que acreditassem mesmo estar sendo guiados por uma força invisível? Ou apenas foram vítimas do próprio medo? Talvez a resposta esteja nos olhos vazios daquela última gravação. Ou na floresta silenciosa que guardou seus corpos por 4 anos. Talvez nunca saberemos. Mas me diz uma coisa, você acredita que tudo isso foi apenas coincidência? Ou acha que a família Jameson foi levada por algo que vai além da nossa compreensão? Comenta aqui embaixo a teoria que mais faz sentido para você. E se esse tipo de história te arrepia, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio a gente vai investigar um caso brasileiro onde moradores de um vilarejo inteiro relatam ter ouvido vozes vindas do mato. E até hoje ninguém tem coragem de voltar para lá. Te vejo no próximo caso. Mas cuidado, às vezes a verdade não é o que você quer encontrar.